Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação, depois de uma semana aí de recesso, volta com um ambiente político tremendamente quente. Quando a gente acha que acabou uma coisa, já começa a outra, né? Na outra semana nós tivemos as eleições francesas, aquelas eleições em que, de forma relativamente surpreendente, já vou falar porque relativamente, a extrema-direita, que saiu do primeiro turno como favorita, acabou o segundo turno em terceiro lugar, pelo menos no número de cadeiras, mas não no número de votos, tendo em vista aí as peculiaridades do sistema eleitoral francês, né, do sistema que a gente poderia chamar, para fins aí mais de simplificação, de voto distrital com segundo turno, né, embora eu sempre digo que todo voto é distrital, né, o voto pode ser majoritário, mas enfim, não vou entrar nessas discussões agora, mas o sistema eleitoral francês acabou fazendo com que a extrema-direita, mesmo mais votada nacionalmente, ela tenha sido a terceira mais vencedora nos distritos, ou seja, ficou em terceiro lugar. A direita centro-direita, né? A direita tradicional ali, a centro-direita macronista ficou no segundo lugar e o primeiro lugar foi para a esquerda. Então, veja que coisa curiosa, a extrema-direita acabou sendo substituída no segundo turno pela esquerda na ponta do processo de competição. E aí, claro que a gente vai ter que pensar um pouco o que foi esse processo ali. Só que muito mais imediato e talvez, de certa maneira, muito mais, eu diria, flamejante do que isso, foram os episódios recentes na política americana, em que o ex-presidente Donald Trump, candidato à sua reeleição, embora não consecutiva, foi alvo de um atentado e mostrou que, além de tudo, ele é um sujeito de tremenda sorte, porque levou um tiro de fuzil AR-15, que acabou matando um espectador do seu comício, feriu outras duas pessoas e raspou a sua orelha. Ou seja, por uma questão talvez de 1 centímetro, Donald Trump não foi assassinado nesse comício. E é claro que isso tem um impacto brutal, não só na disputa eleitoral americana, mas na percepção sobre ela que se dá mundo afora. Veja que houve aí uma grande reação de lideranças do mundo todo, de diferentes espectros políticos, mencionando o problema aí do atentado contra Trump, condenando essa situação. E o próprio Trump, depois disso, se saiu até com um discurso curioso em se tratando dele, um discurso dizendo que era preciso unir o país, unificar o país, era um discurso de união. Logo, o Trump, que sempre tem aquele discurso tão agressivo, tão inflamado, falando em unificação do país. E claro, se os democratas já estavam na berlinda com o péssimo desempenho do Biden no debate, que acabou explicitando todas as dificuldades que o problema etário cria para ele, embora ele e Trump não tenham lá uma diferença muito grande de idade, a gente sabe que a condição de saúde, a próprio vigor de Biden é muito inferior ao de Trump, depois ele cometeu gafes na sequência, enfim, se criou toda uma campanha dentro, inclusive, das hostes democratas para que o Biden renunciasse à candidatura e cedesse espaço a que outros pudessem ser candidatos, talvez mais competitivos. No meio dessa indefinição, o fato é que Trump passou por esse atentado e acabou saindo dele até mais fortalecido do que estava antes. E claro, rendeu ali uma imagem icônica logo após, né, a neutralização, como se disse, na verdade a morte do criminoso que tentou matar Trump, né, quando ele já com o rosto ensanguentado se ergue ali entre os seguranças e de punho em riste grita fight, 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 lute, né? Ou seja, e com a bandeira ainda americana ao fundo, um dos fotógrafos pegou a imagem de baixo para cima, virou um ícone, né, político e, claro, um ícone para essa campanha. O fato é, ficou até mais difícil agora para o Biden step by, né, para deixar espaço para que outro entrasse aí como candidato do Partido Democrata. O fato é, esse cenário de extremismo, de polarização política, de radicalização e até de violência, né, que a gente vê agora se concretizando nos Estados Unidos de maneira cabal, ele não é peculiar apenas aos Estados Unidos. A gente vê ele se verificando em outros lugares. Tivemos aqui no Brasil
o 8 de janeiro, né? Vimos processos de enfrentamento, ou pelo menos de discurso muito violento ocorrendo em outros lugares, né? Mesmo na Itália, recentemente, a gente viu ali o surgimento de vídeos que mostram manifestações nitidamente fascistas e racistas da juventude do Partido dos Irmãos de Itália, da Giorgia Meloni. Ou seja, como é que a gente pode pensar de maneira um pouco mais ampla, pensando os casos americanos, o caso francês recente, até eventualmente se estendendo um pouco para além deles, esse processo que conjumina violência política, extremismo, polarização radicalizada e eleições, que afinal de contas isso também está no centro do palco. Enfim, para discutir esses temas, eu tenho aqui 2 convidados que conhecem profundamente todos esses assuntos. Uma convidada é a professora Aline Burni, que é analista política, atua em Bruxelas, e ela é também uma membro do Observatório da Extrema-Direita, que lida com esses temas, né? Desenvolveu seu doutorado na Alemanha, estudando a extrema-direita alemã, mas conhece a extrema-direita de um modo geral, a extrema-direita europeia em particular, e acompanhou esses recentes episódios na França. E outro é o professor Fernando Bizarro, que é professor no Boston College, que, como o nome diz, fica na cidade de Boston, ali perto da Universidade de Harvard, do MIT, fez o seu doutorado em Harvard e fez também anteriormente um pós-doc na Universidade de Yale, né? E desenvolve a sua pesquisa justamente sobre essas questões relativas à democracia, ao processo eleitoral, à durabilidade das democracias. Enfim, não vou aqui me estender muito sobre os currículos dos nossos 2 convidados, eu quero adiantar a conversa logo e passar para eles. E como os fatos mais recentes e mais flamejantes, como eu falei aqui na introdução, são realmente aqueles relacionados à eleição americana, eu vou começar pelo Fernando. Primeiro, dando as boas-vindas a ele, também já antecipando e dando as boas-vindas à Aline, agradecendo aos 2, e começo com o Fernando. Fernando, depois desses episódios aí que ocorreram na disputa americana, e sobretudo, claro, o atentado contra o Trump, como é que ficou essa campanha? Como é que a gente pode pensar o ambiente político americano nesse momento e como é que isso se reflete no processo eleitoral? Por favor. Olha, Cláudio, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra participar, eu sou fã, e é um prazer participar junto com a Aline. Olha, do ponto de vista do que mudou desde o que aconteceu com o Trump, do atentado contra ele no sábado, não parece que mudou muito, né? Ou seja, como ficou a situação foi que houve um esforço coordenado das elites políticas de todos os lados para tentar, de alguma maneira, diminuir a temperatura, né? Ou seja, mesmo o próprio Trump, que não é exatamente a pessoa conhecida por tentar diminuir a temperatura, é parte da sua estratégia política aumentar a temperatura, né? Ou seja, se diferenciar daquilo que é a estratégia que é vista como aceitável, mainstream, a estratégia que as elites políticas do establishment normalmente seguem. Tanto o Biden, quanto o Trump, quanto as outras lideranças políticas dos Estados Unidos disseram que violência política não tem lugar no país, que a democracia não pode aceitar esse tipo de comportamento, que esse tipo de comportamento não tem espaço numa democracia como a americana, que as coisas têm que ser resolvidas na urna. Mas foi basicamente isso. Houve um esforço concertado de tentar dizer, olha, violência não é aceitável, mas rapidamente as coisas começaram a se desenvolver. O Trump, afinal, já no dia seguinte, já estava dizendo que estava tudo ótimo. Ontem mesmo à noite, na conferência do Partido Republicano, estava lá todo pimpão, estava com um curativo na orelha, né? Mas não é algo que impossibilite que ele continue a fazer campanha, ele não teve que ficar no hospital, nada disso. Então as coisas começaram a se mover muito rapidamente em seguida. Ele escolheu um vice-presidente, um candidato a vice-presidente, participou da convenção. Então as coisas já parece que elas estão mais normalizadas, né? Ou seja, houve esse esforço de que, olha, nós não vamos, então, dizer muito sobre isso, vamos condenar o ato, mas move on, né? Ou seja, é hora de seguir para frente. E aí está todo mundo, me parece, pelo menos de ler nos jornais, etc., que as pessoas reconhecem que aconteceu o atentado, reconhecem que foi ruim, mas a fila anda. Não morreu, as coisas têm que continuar. Agora, o caso americano é um caso, enfim, curioso, né? Porque a gente fala muitas vezes dos Estados Unidos como o mais antigo regime democrático do planeta. A gente pode até discutir, né? Se boa parte do século XIX era de fato democrático, mas isso é uma outra discussão, mais, eu diria, de outro nível teórico aqui. Mas, enfim, uma longeva estabilidade política sob vários aspectos. Mas lembrando,
teve uma guerra civil no meio, você já teve outros presidentes americanos que foram vítimas de atentado político, quer dizer, você já teve Kennedy, você já teve outros 2 presidentes, Theodore Roosevelt, né, também foi vítima de atentado, você teve Lincoln, que foi assassinado, você teve Reagan, que foi também objeto de uma tentativa de assassinato no começo dos anos 80, enfim, é um país que tem um histórico aí de violência contra lideranças políticas importantes, em particular contra presidentes ou ex-presidentes, no caso do Trump, que não é negligenciável. E é um país que tem essa grande liberdade no uso de armas, né? Consta, pelo que eu vi no noticiário, que o pai aí do rapaz que tentou assassinar o Trump, ele tinha já comprado 20 armas em casa. Uma delas esse AR-15, que é um fuzil de uso militar, né? Quer dizer, não é assim uma espingarda de chumbinho, né? Ou um revólver 38 para o sujeito eventualmente, se ele acha que precisa disso, tentar manter a sua segurança pessoal. Um R-15 é para coisa muito mais séria. Como é que, dentro desse contexto, isso explica essa volta tão rápida à normalidade? É parte do jogo? Eu creio que, em parte, sim. Ou seja, esse é um país em que a violência faz parte do léxico da política num nível que é muito diferente, por exemplo, me parece, da que você tem na Europa, do que você tem no Japão, do que você tem em outros países desenvolvidos. Né? Ou seja, embora o Japão recentemente também teve o assassinato do ex-primeiro-ministro, né? Mas que foi visto como uma coisa completamente fora da curva, né? Ou seja, sim, foi visto como completamente fora da curva. Enquanto nos Estados Unidos, se eu não me engano, o número é de que dos 45 presidentes, 11 sofreram atentado, né? Então, nós estamos falando de 1/4 dos presidentes sofrerem atentado. Você tem um país em que, se você entende além dos presidentes, né? Recentemente você teve atentados contra membros do Congresso, não só o ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021, mas também teve atentados por arma de fogo contra o Congresso, tem atentados por arma de fogo em escolas. Então é um país em que a violência faz parte a violência por meio de armas de fogo faz parte do léxico das relações sociais num nível muito diferente da maioria dos países desenvolvidos, né? Então, provavelmente isso ajuda a explicar por que se move tão rápido adiante, né? Ou seja, porque é assim quando acontece tiros em Columbine, né? Ou seja, você tem tiros nas escolas, no dia seguinte as coisas já começam a seguir adiante, as crianças em outros lugares voltam a ir para as escolas, né? Então, em alguma medida, isso me parece ser função do fato de que é um país em que a violência faz parte da política num nível relativamente alto comparado com outros países de nível de desenvolvimento semelhante. Mas a outra coisa é também porque a eleição, ela é uma eleição extremamente polarizada, né? E as margens são muito pequenas. E não dá muito para ficar dormindo no ponto, né? Ou seja, qualquer uma das 2 campanhas que dormisse no ponto no período imediato a esse evento, poderia ver as coisas escaparem ainda mais do seu controle, no caso do Biden, ou então ver a margem que parecia estar se alargando se estreitar de novo no caso do Trump. Então, ninguém tinha muito tempo ali para ficar sofrendo e lamentando. A campanha está muito intensa, a polarização é muito intensa, a sociedade já está muito envolvida com a campanha, então não tinha muito tempo, né? Então, não só é uma coisa normal, que faz com que o choque do evento seja comparativamente menor, como é uma situação na qual não há muito tempo para ficar rememorando e lamentando o leite derramado, né? Até porque o leite nem derramou. O Trump sobreviveu e então a campanha meio que consegue manter a própria lógica. Aline, como é que isso repercutiu, né, por aí? E lembrando que, enfim, a gente, quando tem falado em polarização radicalizada, né, nessa polarização em que você tem algum ator extremista importante, né, ou pelo menos um ator ultra radicalizado, a gente fala muito também do contexto europeu, né? Só que parece que no caso europeu, o Fernando acabou de mencionar isso, a gente não enxerga essa violência física de forma tão imediata, né? A gente até é curioso, né? Se a gente volta na história, bem, nem precisamos ir muito longe pensar o que foi o fascismo italiano, o que foi o nazismo, né, o que foi, inclusive, o movimento de extrema-direita dos anos 20 e 30 na Europa. Mesmo se a gente volta aos anos 70, mais até do que 60, pensar naquela violência de extrema-esquerda, as Brigadas Vermelhas na Itália, pensar no Baader-Meinhof na Alemanha, e de repente parece que mesmo com a reemergência de uma extrema-direita,
isso não se fez acompanhar de uma violência física direta. Você talvez possa ter episódios muito pontuais, mas não tem isso de uma forma, a meu ver, tão impactante ou tão significativa como acontece nos Estados Unidos, né? Já que você tem acompanhado a situação por aí, faz sentido pensar a coisa nesses termos? Por favor. Oi, Cláudio, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui também com o Fernando, é um prazer. E um olá a todos os ouvintes. Eu concordo com essa análise comparativa, no sentido de que, de fato, se a gente pensar no nível da violência política na Europa, eu acho que é mais sutil, né, do que no caso dos Estados Unidos. E quando isso acontece aqui, causa realmente muito mais espanto e choque, e que as democracias são mais apaziguadas, né, nesse sentido. Até os grupos mais radicais, extrema-direita, que a gente costuma chamar de direita radical, não é geralmente associado a episódios de violência política, né? Mas eu queria lembrar que recentemente teve, né, uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico. Inclusive, ele reagiu... vocês perguntaram da reação também, né, da classe política aqui na Europa, e ela foi prontamente condenando, né, qualquer violência em qualquer democracia, e também algumas lideranças, principalmente no nível da União Europeia, manifestaram preocupação com a segurança aqui na Europa também. Então, muitas autoridades se pronunciaram no sentido de aumentar a vigilância e de tentar apaziguar os ânimos por aqui também, já que a Europa está saindo de eleições para o Parlamento Europeu, com o crescimento relativo da extrema-direita, e um país como a França, que é chave, né, nesse projeto de integração europeia, está passando por uma crise política. Inclusive, então, o Robert Fico, ele reagiu em relação à tentativa de assassinato do Trump, comparando com o que aconteceu com ele, e infelizmente eu acho ele tentou também, que eu acho que é o que o Trump também vai tentar fazer, tirar vantagem, né, mobilizar politicamente esse evento e de certa forma alimentar teorias da conspiração, alimentar esse ódio, esse antagonismo em relação à mídia, aos militantes, apoiadores de outros partidos. Então, é claro que qualquer violência desse tipo é condenável contra qualquer que seja, mas eu acho que a gente não pode esquecer também que, de certa forma, esses são também figuras, né, essas figuras polarizantes, populistas, elas acabam contribuindo para a gente chegar nesse estágio em que a democracia, ela se vê ameaçada nesses princípios mais básicos, né? E é interessante que isso foi uma coisa que também aqui no Brasil o bolsonarismo tentou capitalizar, né? O Bolsonaro, eu acho que há realmente semelhanças entre o episódio do Trump, né, agora, e a facada, é meio inevitável. Você tem dois candidatos de extrema direita concorrendo à eleição, figuras altamente polarizantes que são alvos de tentativas de assassinato, ao que tudo indica, por um indivíduo isolado, né, que não parece estar muito articulado com qualquer outra coisa, e relativamente perto da eleição. Então, vamos dizer, não dá para dizer que não há similitude, né? Ainda por cima, se a gente considera também o quanto se compara sempre Bolsonaro a Trump, né? E aí, claro, né? E os dois, digamos, tiveram o mesmo desfecho, né? Tiveram sorte no episódio, nenhum dos dois acabou morto. Bolsonaro até se deu pior, né? Porque precisou passar por cirurgias, aquelas coisas todas. O Trump, pelo que eu imagino, deve ter tomado talvez 1 ou 2 pontos na orelha, né? Acho que não mais do que isso. Desse ponto de vista, para ele a coisa não foi tão dramática, né? Agora, isso, do ponto de vista de eleições vindouras e até mesmo desses arranjos que estamos tentando fazer. A gente vê, por exemplo, que na França, após o processo eleitoral, não se consegue resolver a questão de governo, né? O primeiro-ministro havia deixado o cargo à disposição, pediu demissão, o presidente ficou enrolando para aceitar, parece que agora finalmente aceitou, mas pediu para que ele fique interinamente até o fim das Olimpíadas. E nisso você vai tendo um país num cenário de indefinição, o que, não sei, imagino eu, pode produzir um cenário de piora também desse humor político, até de uma radicalização aumentada, já que você tem um país, num certo sentido, sem rumo, né? É por aí mesmo, Aline? É por aí, a gente ainda não sabe o que vai acontecer.
quando saiu, né, o resultado das eleições e a gente se confrontou com essa Assembleia dividida em 3 blocos, já ficou claro que ia ser um desafio, né, formar um governo a partir daí, porque o sistema francês, como você já bem mencionou no início, ele é construído para gerar uma maioria para o presidente, né? O sistema presidencialista, sistema híbrido, não é semipresidencialista, mas com essa eleição para o grande prêmio, que é o cargo do presidente, seguida das eleições legislativas, quando elas acontecem no calendário regular, e eleições legislativas que acontecem nesse sistema de distrital em 2 turnos, que é para facilitar essa maioria para o presidente. Então, foram poucas as vezes, né, nessa Quinta República Francesa, em que o presidente não teve uma maioria e formou um governo. Às vezes em que isso não aconteceu, uma maioria do outro partido, ela saiu das eleições, e aí aconteceu aquela chamada coabitação, em que o presidente é de um partido e o primeiro-ministro com o seu governo é de outro partido, mas ele tem o apoio da Assembleia, e a gente está hoje numa situação em que não apenas não há uma maioria clara, e há uma grande dificuldade desses blocos entrarem em um acordo, porque as divisões políticas elas são muito acentuadas, são muito antagônicos em questões muito fundamentais para o país, né, questões da imigração, aposentadoria, que aconteceu uma reforma recentemente, questões fiscais, né, das contas do governo, e por aí vai. Então, são blocos muito antagonistas, muito diferentes. É difícil imaginar um acordo com os blocos conforme eles estão constituídos agora. Dentro dos blocos também existe uma parte, né, tem uma divisão lá dentro dos blocos, com uma ala mais radical, uma ala mais moderada. Na Nova Frente Popular, por exemplo, você tem uma ala mais radical, que é liderada pelo La France Insoumise, que é a formação do Jean-Luc Mélenchon, que se recusa a fazer qualquer aliança, qualquer negociação com pessoas mais do centro ligadas ao Macron, e, por outro lado, o Partido Socialista, que também está nessa coalizão que foi feita durante as eleições, né, da Nova Frente Popular, já é mais aberto a fazer esse tipo de aliança, a se aliar talvez com pessoas mais da centro-direita para conseguir resolver essa crise política. E só um detalhe, né? A recíproca em relação ao França insubmissa é verdadeira do lado do macronismo. Exatamente. E do lado da direita também, né? Porque você tem a direita populista radical, ou extrema-direita, que é o Rassemblement National, da Marine Le Pen e do Jordan Bardella. Você tem o Le Républicain, a direita tradicional, que se dividiu também durante as eleições. Uma parte liderada pelo líder do LR resolveu se aliar ao Rassemblement National, e uma outra parte resolveu lançar candidatos de forma independente. Então ela também está dividida ali à direita. Então uma parte poderia considerar uma eventual aliança com Macron e uma outra não, está mais próximo da extrema-direita. E o último ponto que eu queria fazer agora é que, além de não se ter uma maioria clara e de ter essa evidente dificuldade, né, de construir uma maioria, qualquer uma das possibilidades que a gente vê até agora, ela está muito suscetível a sofrer uma moção de censura, porque a questão também é possível ter um governo de minoria, que foi isso que o Macron fez desde 2022. Ele não tinha uma maioria absoluta no parlamento, ele tinha uma maioria relativa e conseguiu conduzir um governo de minoria porque não se formou uma maioria contra o governo. O problema é que agora, com o envolvimento, seja de um lado da La France Insoumise ou do outro da extrema-direita, fica muito difícil formar uma maioria ou formar um governo que não tem uma maioria contra esse governo. Que imbróglio. Aliás, voltando então para o caso americano e pensando a partir um pouco de problemas parecidos, né? Fernando, 2 coisas, né, que queria te perguntar. Primeiro, como a gente está falando da eleição presidencial, mas é bom lembrar, né?
a eleição para o Congresso americano também agora. E um dos problemas sérios que os governos americanos costumam enfrentar, e desde do pós-guerra parece que essa é a tônica, na maior parte do tempo, é o que se chama de governo dividido, né, em que você tem o presidente de um partido e pelo menos uma das duas casas do Congresso dominada pelo partido adversário, que gera muitas vezes impasses, né? Você não tem, por exemplo, a possibilidade de aprovar leis importantes, o próprio orçamento, né? Às vezes você tem, pelo menos no Senado, dificuldades na indicação de ministros da Suprema Corte, né? Por conta ali dos mecanismos de obstrução que se produzem ali. Ou seja, a eleição para o Congresso, que ocorre nesse mesmo ambiente, ela me parece também é um elemento central para imaginar o que pode vir a acontecer, né? Trump é, ao que tudo indica, favorito nesse momento, sobretudo se nada se transformar do lado democrata, se não houver uma novidade ali. E será que esse Trump vai ter também maioria nas duas casas do Congresso? É possível, né? Os números nas eleições legislativas aqui nos Estados Unidos atualmente, eles são tão incertos e parece que a divisão é tão grande quanto ela é nas eleições presidenciais, né? E isso não é exatamente uma surpresa hoje em dia. Isso era muito mais incomum no passado, em que o eleitor americano ele dividia o voto entre os dois partidos de uma maneira muito mais deliberada e muito mais frequente. Na medida em que as eleições americanas se polarizaram e as identidades partidárias se solidificaram ao redor de grupos muito específicos, que são também muito diferentes uns dos outros, a quantidade daquilo que eles chamam de ticket splitting, né? Ou seja, você dividir o seu voto, diminuiu muito. Então, é relativamente raro que você tenha alguém que vote para o presidente de um partido e vote para os candidatos legislativos de outros partidos, quando você tem essas duas opções. E isso normalmente é nas eleições para o Senado. As eleições para a Câmara dos deputados aqui nos Estados Unidos, elas são organizadas de uma maneira tão... elas favorecem os candidatos à reeleição de uma maneira tão intensa que, normalmente, o partido que não tem o candidato à reeleição, né, então, por exemplo, um republicano num contexto de um dos países das costas ou um democrata num dos países do meio do país, os candidatos não são nem competitivos, né, ou seja, a maioria das eleições para a Câmara dos Deputados acontecem e são vencidas com amplas margens, né, porque aí as pessoas simplesmente nem participam da eleição do candidato do outro lado. Mas nas eleições para o Senado, principalmente, existe a possibilidade dessa divisão. E, normalmente, e recentemente isso tem acontecido, você quase não tem as pessoas dividindo o voto e votando um candidato de um lado ou um candidato para o outro. Então, não há muita expectativa que elas vão ser muito diferentes. Se o Trump vencer com alguma vantagem, como as pesquisas começaram a mostrar agora, né, é uma vantagem pequena, não é uma vantagem grande, mas dada a natureza do sistema eleitoral americano, uma vitória de 5% dos votos, por exemplo, já gera um landslide. Então, dado que essas coisas começaram a se tornar possível, é possível que também tenha a maioria nas duas casas. A única incerteza parece ser que, por causa da questão que você mencionou, que é o fato de que os eleitores, uma grande parte dos eleitores está descontente com o Biden, né, e acha que o Biden não tem pessoalmente as condições de liderar o país por mais 4 anos, toda a questão da idade dele, etc., porque isso tudo é saliente, você tem tido, em alguns contextos, algum nível de ticket splitting. Então, algumas eleições, se eu não me engano, Wisconsin, Michigan, por exemplo, Michigan não tenho certeza, mas Wisconsin com certeza, os candidatos democratas ao Senado a candidata democrata ao Senado está saindo muito melhor do que o Biden. Né? Ela, se eu não me engano, ela tem 8% a mais de intenção de votos do que o Biden tem. Então, isso pode gerar uma situação na qual a chance de que haja um governo dividido, principalmente porque os democratas têm uma chance de controlar o Senado, ela exista. Mas me parece que, dados os números atuais e essa mudança do clima político em favor ao Trump, primeiro com toda a discussão sobre se o Biden deveria ser o candidato mesmo ou não depois do debate, e agora essa curta onda de boa vontade que ele recebeu por causa do atentado, me parece que até essa chance de um Senado controlado pelos democratas está em questão. Se o Trump ganhar, como hoje, os números hoje sugerem, é provável que ele tivesse controle tanto da Câmara quanto do Senado. Quer dizer, você teria aquele efeito coattail, né? Aquele efeito de arrasto, né? Que o candidato maior puxa os candidatos menores para o seu lado, né? Exatamente.
Então, ou seja, os democratas, pelo jeito, estão ferrados, né? Basicamente é isso que você está dizendo, né? Eles estão numa situação muito complicada. A eleição, a questão da idade do Biden, ela é uma coisa que se tornou saliente ao longo do tempo e não foi... eles não lidaram com ela no começo, né? E tentaram achando que, bom, deixa que mais para frente, a hora que chegar na hora da campanha de fato, uma quantidade tão grande das pessoas detesta o Trump tão profundamente que as pessoas vão aceitar o velhinho por outros 4 anos, porque não dá porque elas simplesmente detestam o Trump. Mas isso não parece que rendeu frutos, né? Ou seja, a história da idade do Biden se tornou uma coisa tão saliente que está impactando a própria chance do Partido Democrata de vencer a eleição. E a idade dele não é uma coisa que tem como dar jeito, não dá para deixar ele mais novo. Não, se o problema fosse que ele disse alguma coisa errada, ou que ele tem alguma proposta política que não dá para ganhar a eleição, e ele teria que se apresentar como mais à esquerda ou mais à direita, isso tudo daria jeito. Mas agora o homem não tem como deixar ele mais novo. Na verdade, ele só fica mais velho. Todo dia ele fica mais velho. Não tem jeito. Então é um problema. E as pessoas não confiam, né? Exato. E essa percepção de que ele não tem condições de liderar o país, ela importa para um determinado grupo de pessoas. E é principalmente os eleitores mais que estão ali os eleitores indecisos. Né? Mas o problema principal, e todo o problema depois do debate, não foi exatamente sobre a capacidade do Biden de liderar o país. Não me parece, principalmente depois daquela coletiva de imprensa que ele deu poucos dias depois, ninguém achou que ele tivesse completamente fora do ar. Né? Ou seja, parecia que ele ainda estava com capacidade para lidar com a presidência. O problema é que você não precisa de alguém para lidar com a presidência, você precisa de alguém para ganhar a eleição. E os requisitos de lidar com o presidente, de presidir o país, são completamente diferentes dos requisitos para ganhar a eleição. Porque o cara que quer presidir o país tem toda uma série de assessores, ele pode dar um jeito, ele diz alguma coisa, mas na hora ali ele se esquece, alguém lembra ele depois. Mas ganhar a eleição, o cara tem que estar ali na ponta dos cascos, na frente do debate, falando em público. Esse é o nível de exigência, o tipo de exigência é simplesmente diferente. E nisso o Trump se sai muito bem, né? Muito melhor. E esse que é o problema para o Partido Democrata. Ou seja, dentro do Partido Democrata existe a impressão, não de que o Biden não tem condições de ser presidente. Eles acham que tudo bem, daria para levar com ele por 4 anos. O problema é que ele não tem condições de ganhar a eleição. E aí isso gera uma situação na qual você não tem muito o que fazer, porque o problema principal é a idade, um problema que não tem como ser resolvido, e a única solução é substituí-lo. Só que substituir o candidato a presidente no meio da campanha é que nem trocar o piloto de um carro do meio da corrida. Ou seja, não é uma coisa simples. Né? Ou seja, não é uma coisa que primeiro porque você teria que convencê-lo a estacionar o carro para deixar alguém assumir o lugar. Esse é o primeiro problema, certo? Porque se ele decidir que ele vai continuar dirigindo até o fim da corrida, ele vai continuar até o fim da corrida. Não tem o que fazer quanto a isso. E a segunda coisa é, mesmo que você o convença a estacionar o carro, você tem que ter um próximo piloto que vai ser capaz de tirar a diferença que já existe e que vai ser criada com o processo de trocar o piloto. Então, é uma situação muito complicada. Né? Ou seja, é uma situação que o Partido Democrata vai ter, se ganhar a eleição, vai ter que suar sangue para ganhar a eleição, porque ela é uma situação extremamente difícil para conseguir virar o que se tornou essa eleição no último mês. Né? Isso eu não estava tão pessimista um mês atrás, mas me parece que a situação do debate e o choque informacional de que o Biden não tem mesmo o que precisa para ganhar a eleição. E agora o atentado contra o Trump e o fato de que o Trump parece que tem o que precisa, porque o homem até sobrevive ao atentado, me parece que isso me deixa muito mais pessimista quanto às chances do Partido Democrata em ser capaz de lidar com essa situação. Você quer falar, Aline? Interessante, é interessante essa perspectiva mais doméstica, porque vendo aqui da perspectiva da Europa, eu acho que está ficando muito evidente que a Europa não... Bom, com todos esses desafios, né, da guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, eu acho que a Europa se deu conta que, seja Biden, seja Trump, ela tem que ter muito mais autonomia e capacidade de agir, né, nesse mundo em crise,
de forma independente e autônoma dos Estados Unidos do que antes. E eu acho que ficou muito evidente na mídia aqui, principalmente durante a cúpula da OTAN, né, que o Biden realmente parece muito debilitado, enfraquecido como presidente para lidar com essas questões internacionais. E as imagens que apareceram aqui foram dos líderes europeus, assim, constrangidos, né, de estar ao lado do Biden, que fez cometeu aquelas gafes, chamou o Zelensky de Putin, chamou a Kamala Harris de Trump. Então, isso ficou passando muito, né, nos jornais, na mídia aqui. Então, eu acho que deu essa impressão de que nós não podemos contar com os Estados Unidos, mesmo sendo Biden, e uma certa dúvida da capacidade dele de conduzir a política externa dos Estados Unidos e de ser continuar sendo um parceiro forte da Europa em meio a tantas dificuldades de segurança e as guerras. 100%. Eu acho que do ponto de vista de como um político americano reagiria diante desse comentário, é de que os lapsos que o Biden teve, as situações na qual isso gerou, o efeito sobre a segurança europeia, por exemplo, deve ser relativamente pequeno, porque ele confunde o Zelensky com o Putin, mas todo mundo sabe que ele confundiu os dois. Ou seja, não me parece que ninguém acha que ele achava que era o Putin que estava lá. Me parece que todo mundo achava que ele tinha certeza que não era o Putin. Então, foi um ato falho, né? Foi um ato falho. E ato falho, quando se trata da relação entre os presidentes e o gabinete, etc., ato falho se corrige relativamente fácil. Né? Todo mundo sabia que não era isso que ele queria dizer, e alguém diria para ele, então resolveria esse problema. O que me parece que isso gera, contudo, e é isso que eu fiquei super interessado no que a Aline disse, ele gera a impressão, contudo, que ao mesmo tempo em que há os atos falhos, o nível de exigência para um presidente para ser capaz de organizar a resistência a, por exemplo, a guerra na Ucrânia e lidar com os desafios da política internacional contemporânea, se você tem que ficar lidando com o ato falho do presidente, é menos tempo que você tem para fazer outra coisa. Né? E esse me parece ser ali o problema fundamental, se o presidente, se o governo americano tem que ficar lidando com os atos falhos do presidente, sobra menos tempo para eles conseguirem fazer o Congresso financiar a ajuda que o Congresso americano paga para a guerra na Ucrânia. Se a política acaba consumida pelo dia a dia de garantir que o presidente está com totais capacidades de ser presidente, sobra muito pouco espaço para você lidar com aquilo que é de fato importante. Né? E é ali que me parece que foi toda essa discussão sobre como os líderes europeus, pelo menos é como foi traduzido aqui, como os líderes europeus perceberam o que estava acontecendo. Era de que não é que o Biden não tivesse completo controle das suas capacidades intelectuais, é simplesmente que não havia condições de lidar com todos os problemas na situação na qual o presidente tem que lidar com todo esse tipo de discussão. Ou seja, quando você tem que lidar com ato falho, não dá para combinar como é que nós vamos fazer para financiar os próximos 50 bilhões da guerra da Ucrânia. Ou seja, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então é uma situação muito difícil também para isso, e me parece que eles estão percebendo isso, de que o presidente Biden tem uma dificuldade de fazer as coisas acontecerem agora mesmo, porque ele está envolvido com todos esses outros problemas e as coisas precisam ser feitas. Então alguém tem que dar um jeito. E tem uma questão, né? Um presidente eleito ou reeleito, eventualmente, agora, ele será presidente por mais 4 anos. Então não é o Biden de 2024 só que está sendo avaliado. Esse já está complicado. É o Biden dos atos falhos, é o Biden catatônico, né, catatônico no debate. E o Biden, digamos, não em 2024, mas o Biden em 2030, né, ou 2028, melhor dizendo. Como é que ele vai estar? Né, será que ele ainda será alguém capaz de tomar decisões que já hoje parece que são difíceis para ele, tomá-las daqui a 5 anos? Eu acho que é muito essa questão que se coloca, né? Me parece, pelo menos as coisas que saiu na mídia aqui, né? E essas são coisas que saem, que não tem como avaliar. Eu nunca vi o Biden pessoalmente, então não sou capaz de avaliar, nem sou experto em política americana. Mas me parece que o que saiu é de que o presidente ainda é capaz de presidir, né? Simplesmente ele não tem a mesma energia que ele tinha antes.
E ele comete mais atos falhos. Enfim, é basicamente. Todo velhinho é assim, né? Você chama os meninos por 3, 4 nomes, fala o nome de todos os filhos primeiro antes de ele falar o nome do filho certo. Poxa, eu que não tô tão velho assim, eu troco o nome dos meus 2 filhos o tempo inteiro, pô. Imagina alguém na idade do Biden, né? Imagina você daqui 50 anos, que é quando você vai ter idade. Vai ser horrível. Então, vai ser horrível. A percepção é de que ele faz aquilo que qualquer senhor dessa idade faria. Mas ainda assim é capaz de ser presidente da República. Mas o problema central tem que ter energia para enfrentar o Trump e ganhar uma eleição que é extremamente concorrida, extremamente polarizada, extremamente complicada. E aí é que ninguém tem clareza que ele tem condição de fazer isso. Agora, uma impressão que eu tenho, eu queria ouvir de vocês dois um pouco isso, né? É que quando a gente olha para a política americana, parece que você tem uma situação muito mais personalizada do que quando a gente vê a política europeia em termos dessa polarização. Quer dizer, você tem um trumpismo, você tem um anti-trumpismo. Não me parece. Quando você pensa na aversão que eleitores do Trump, né, e, portanto, do Partido Republicano têm com relação aos democratas, parece que é muito mais diluída essa coisa em termos de personificação. É uma coisa mais em relação ao partido. O inverso é verdadeiro, ou seja, há uma rejeição aos republicanos da mesma forma que ocorre especificamente ao Trump, ou é tão personalista? Quando você pensa na Europa, vamos pensar agora o caso francês recente, que você teve toda aquela aliança no segundo turno para evitar a vitória da Frente Nacional. Né? O da Frente Nacional foi, né? Agora do Reagrupamento Nacional, mudou o nome, rebranding. Bem, quando você olha para eles, né, você fala, parece que a coisa é mais partidária, porque tudo bem, hoje é Marine Le Pen, antigamente era o pai dela, daqui a pouco pode ser o Bardella, e olhando para outros lugares na Europa, me parece que você tem um pouco esse mesmo cenário, né? A recente eleição do Reino Unido, a rejeição não era ao primeiro-ministro, a rejeição era aos conservadores. E aí os trabalhistas voltam ao poder, talvez menos pelo grande carisma, que pelo jeito não existe, do novo primeiro-ministro britânico, e muito mais porque eles queriam uma alternância partidária. Como é que estão essas coisas nos dois casos, né? Deixa eu começar pela Aline, aí depois eu devolvo para você, Fernando. Eu concordo que esse nível de personalismo me parece menor, né, no caso europeu do que no caso americano. Eu acho que em grande medida... Porque você vai saber se é pior ou melhor isso, né? Eu acho que em grande... Porque some a pessoa, você pode sumir com o problema, mas se o problema é mais profundo e mais enraizado, né? A questão é outra. Bom, eu acho que considerando que o sistema presidencialista, ele está mais associado à maior polarização, e que a polarização ela tem uma relação difícil com a qualidade da democracia, eu acho que é pior, um maior nível de polarização ligado a pessoas, né? E eu acho que essa maior personalização, no caso dos Estados Unidos, certamente é ligada ao sistema presidencialista, né? Tanto é que, no caso, dentre os casos europeus, é o caso da França, que é um sistema semi-presidencialista, híbrido, em que há uma maior personalização, e eu acho que sim, nessas eleições, a figura do Macron, ela foi polarizante. Inclusive, eu acho que um dos fatores que ajudou essa frente republicana se formar no segundo turno para conter a extrema-direita foi um pouco a ausência do Macron durante a campanha, porque muitos dos próprios candidatos, né, da base dele, eles se sentiam incomodados com uma presença muito forte do Macron, porque ele é muito impopular, né, nesse momento na França. Antes da dissolução, ele estava com 26% de aprovação. Ele é uma figura polarizante nesse sentido. Então, foi melhor para o campo republicano, para os candidatos do Ensemble e também da Nova Frente Popular, que ele não estivesse personalizando essa oposição à extrema-direita. Eu acho que ajudou um pouco ao eleitor seguir essa indicação, né, das elites partidárias de conter, de fazer essa barragem à Frente Nacional. Então, eu acho que o sistema francês tem um nível um pouco maior de personalização por causa do
do semipresidencialismo, do né? semipresidencialismo, mas de fato, em geral, os partidos ainda são, né, mais fortes, e essa tradição parlamentarista de ter que formar coalizões e tal dilui um pouco a centralidade de personalidades específicas. 100%. Eu concordo 100% com a Aline, né? Ou seja, primeiro, me parece que a razão fundamental para o problema que você perguntou, Cláudio, tem a ver justamente com o sistema de governo, né? Eu tenho esse livro, tem um livro muito interessante do Matthew Sugar e do David Samuel sobre a presidencialização, sobre presidentes, assembleias e democracia, presidentes, assembleias e partidos, Presidents, Assemblies and Parties, em que eles comparam a organização dos partidos políticos nos sistemas parlamentares e em sistemas de parlamentarismo, em sistemas presidencialistas. E o que eles concluem é que o presidencialismo gera a presidencialização dos partidos políticos também, né? Então, pela própria lógica da eleição presidencial, o presidente, a pessoa que é candidata a presidente, tem um papel na política que é diferente do papel que o líder de um partido, num sistema parlamentarista, tem. Há toda uma literatura na Europa sobre a presidencialização dos partidos parlamentares também, mas o nível de presidencialização que se observa na Europa é muito pequeno comparado àquilo que se observa nos sistemas presidencialistas, porque é uma presidencialização informal, que tem a ver com buscar se valer da popularidade de alguns líderes pessoalmente. Então, no contexto em que, por exemplo, o Jeremy Corbyn era identificado com a esquerda do Partido Trabalhista Britânico, existe ali toda uma tentativa de explorar a popularidade de um líder específico, mas é uma coisa contextual, né? Enquanto nos sistemas presidencialistas, isso é o caso do Partido do Brasil mesmo, ou seja, você veja o que acontece com o Partido dos Trabalhadores, né? A partir do momento em que o Partido dos Trabalhadores era, historicamente, o partido que era o arquétipo do partido de massas, que era muito semelhante aos partidos europeus tradicionais de centro-esquerda. E a partir do momento que o Lula vence a eleição, o partido, aos poucos, e depois, bastante rapidamente, ele vai se personalizando, e a figura do presidente, o Lula, se tornam muito salientes dentro do próprio partido. Então, o Lula, em 2001, o papel que ele exercia dentro do partido e o papel que ele exerce hoje dentro do PT são completamente diferentes. E isso tem a ver com a lógica do sistema presidencialista, né? Então, tudo isso me parece óbvio, tem a ver com a lógica do sistema presidencialista. O sistema presidencialista, ele tende a ser muito mais personalizado, enquanto o sistema parlamentarista tende a ser muito mais baseado em partidos. No caso americano, uma coisa que é muito interessante no caso americano, que eu acho que ajuda a entender o dilema que você apresentou, é que o sistema americano, os partidos são organizacionalmente frágeis, mas as identidades partidárias são muito fortes. Então, essa é uma ideia de uma cientista política americana chamada Julia Azari. E a Julia Azari fala esse ponto. Ou seja, do ponto de vista organizativo, os partidos, as organizações partidárias são muito frágeis. Isso permite que o candidato a presidente, o cara que é ou o presidente, ou que vai vir a ser o candidato a presidente, ele exerce um controle sobre a organização muito forte, né? Ou seja, os partidos são muito personalizados do ponto de vista organizacional. Mas a identidade partidária é muito forte. As pessoas se identificam como democratas e como republicanos de uma maneira muito intensa, num nível provavelmente maior do que na maior parte das outras democracias do mundo. E a polarização... Porque só tem duas opções, né? Porque só tem duas opções e porque os partidos deliberadamente perceberam que havia a opção de criar essa ideia de que, na minha cabeça, é uma coisa de lifestyle, né? Ou seja, é que nem as marcas que tem que... Você não é simplesmente... A Ferrari não é simplesmente uma marca de carro, ela é uma marca de lifestyle. Tudo na sua vida, tudo na vida tem a ver com aquela brand, né? Ou seja, com aquela marca. E os partidos perceberam que isso era uma opção, e eles fizeram isso. Eles deliberadamente buscaram organizar os grupos e as identidades políticas ao redor de identidades partidárias. Então, isso era uma coisa que era muito mais comum no passado, por exemplo, que era as pessoas que tinham ideias semelhantes em coisas que não eram políticas. Por exemplo, o quanto você gosta de determinados esportes, ou times que você apoia, ou o tipo de atividade que você faz no fim de semana. Isso nunca teve, ou por muito tempo, não teve uma identidade partidária. Isso não era vinculado com a sua identidade partidária. Mas, recentemente, de uns 20 anos para cá, isso passou a ter. Tem toda essa história de que se você vai numa cidade, existe um restaurante
muito típico de cidades mais rurais aqui dos Estados Unidos, que todo mundo diz que se você vai lá na cidade e tem aquele restaurante, você pode apostar que aquela cidade é uma cidade republicana. Por causa que as pessoas, o nível de identidade partidária, de grupo associado com a identidade partidária é muito forte. É um lifestyle, como você falou, né? Então isso gera a possibilidade que você tenha uma personalização do partido e da identidade de quem é o candidato a presidente, e isso é muito claro no Partido Republicano, que o Trump manda e desmanda no Partido Republicano num nível que é absolutamente inacreditável, mas ainda assim, do ponto de vista da sociedade, as identidades elas são em larga medida baseadas nos partidos. Então, 50 anos atrás, você perguntava nos surveys, o quanto você não gostaria que o seu filho ou a sua filha casasse com alguém do outro partido. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dizia, não tem nenhum problema, dá para viver. Hoje em dia, a quantidade de democratas que dizem que está ok se os seus filhos se casarem com um republicano é muito pequena, e vice-versa também é verdade. Então, é uma situação política, é um sistema político que ele é muito interessante, porque ele é tanto do ponto de vista organizacional, ele é muito personalizado, mas do ponto de vista das identidades, ele é muito partidarizado, o que é uma coisa relativamente rara de se observar. Ou seja, você tem situações na qual ou tudo é muito personalizado, que é quando você tem democracias tipicamente personalistas, né? Então, Filipinas, o Peru, mesmo o Brasil, se você desconsiderar o Partido dos Trabalhadores por um determinado período, essas são democracias na qual as identidades políticas e os recursos da política estão associados ao candidato, aos políticos pessoalmente. Enquanto em democracias como as democracias europeias, elas são democracias partidárias, né? Ou seja, os recursos da política, as identidades da política, a organização da política, ela se dá por meio dos partidos, né? O sistema americano é um híbrido dessas duas coisas. Ele tem tanto traço das democracias mais personalistas, quanto traço das democracias mais partidárias. Agora, só um detalhe em relação a isso tudo, né? No caso específico do Partido Republicano, mas até se você quiser pensar nos dois grandes partidos americanos, acho que não tem precedente, talvez o Roosevelt, lá com o Partido Democrata nos anos 30, 40, de um presidente com tamanho controle, ou de uma liderança, até mesmo fora já da presidência, com tamanho controle sobre o seu partido, como tem o Trump hoje sobre o Partido Republicano. Não é por aí mesmo? É verdade, ou seja, me parece que isso é verdade, mas isso tem a ver com o fato de que, dada a crescente polarização da política americana, a política ela não só se personalizou ao redor do Trump, mas ela fez também com que a política, do ponto de vista vertical, passasse a se organizar de uma maneira muito semelhante. Então, antigamente, o que você tinha era de que governadores eram relativamente muito mais salientes do que eles eram hoje, né? Senadores como Ted Kennedy, etc., eram figuras políticas com muito mais apelo nacional do que qualquer senador ou qualquer governador tem hoje, porque a política se organizou muito claramente. Você quase não há mais pontes entre os diferentes grupos políticos, né? Não existe mais alguns republicanos que olham para alguns líderes dos democratas e dizem, talvez essa pessoa seja interessante. As coisas estão tão divididas que isso gerou uma situação na qual, a partir do momento que alguém toma o controle do Partido Nacional, aquilo se torna a regra para todos os lugares, porque a política está extremamente organizada dessa maneira. No passado, isso não era assim. Então, você no democrata, você vê isso também? Nos democratas, um pouco menos por causa que o partido, em parte por causa da personalidade do Biden, mas também em parte porque o partido é um pouco mais capaz de controlar a si próprio. Historicamente, depois de 1968, quando os partidos americanos abriram as primárias, né, e permitiram que os eleitores participassem diretamente das primárias, e foi a chave para esse processo de transformação e de enfraquecimento organizativo dos partidos políticos, o Partido Democrata foi capaz de preservar um pouco mais da sua capacidade organizativa. Então, institucionalmente, ele preservou, por exemplo, a coisa dos superdelegados na convenção, que é uma coisa que os republicanos não conseguiram preservar. Então, o Partido Republicano ele é muito mais aberto, o establishment do partido é basicamente os deputados, os senadores e os governadores, não existe uma organização partidária capaz de ter qualquer influência ou qualquer mecanismo de influência. O Partido Democrata tem um tiquinho mais de capacidade de fazer isso, e então, por isso, ele é um pouco menos personalizado,
e também por causa da personalidade do Biden, que é completamente diferente da do Trump, etc. Mas ainda assim, ele também é bastante personalizado, mas um pouquinho menos. Continuando nessa coisa dos partidos, né, queria tocar na questão ainda, só caindo de novo para o caso francês, né, pensando nessa coisa da coalizão que está, vamos dizer, não está se montando, né, no caso da França. Porque eu fiquei pensando aqui, né, depois do resultado da eleição, você teve aquela aliança mais ou menos informal e nem sempre muito concretizada no segundo turno entre o centro macronista, e veja que eu estou chamando de macronista, tamanha a personalização que me parece que há aí, porque o ensemble não me parece sequer que a gente consiga chamar exatamente de um agrupamento muito lá definido, primeiro porque o próprio partido Macron é muito novo, né? E ainda mais essa frente que ele criou para a eleição, mais ainda. Agora, a nova Frente Popular, enfim, tem partidos mais estruturados, no caso do Partido Socialista, um partido muito antigo, no caso, né, do França Insubmissa, tudo bem, um agrupamento mais novo, mas que vem dessa tradição do Partido Socialista, né, de maior enraizamento, e a própria referência a uma nova Frente Popular faz a gente lembrar das velhas frentes populares lá da primeira metade do século XX, né, que juntavam socialistas, comunistas e tal, então de alguma forma eles estão até evocando essa memória. Só que aí na hora que você tem o resultado eleitoral que teve, que ninguém tem maioria de fato, e no fim das contas, a única maneira, eventualmente, de você produzir um governo funcional seria você ter um primeiro-ministro que não fosse exatamente de oposição ao presidente, porque essa oposição, vamos dizer, à esquerda que poderia se formar, ela é pequena para poder bancar um governo de coabitação. E aí você poderia falar, bem, podia ser uma espécie de grande coalizão ao estilo alemão em alguma medida, né? Como você tinha na Alemanha lá, o Partido Social Democrata, a Democracia Cristã, se juntando para fazer um governo mais ou menos unificado. Que no fim das contas a gente viu que deixou muito mais os social-democratas caudatários da Democracia Cristã do que propriamente um governo de união nacional, mas é o que dava para fazer naquele contexto. Aí eu fiquei aqui pensando, você mencionava, né, que a França Insubmissa não aceita se compor com o Macron. E o macronismo também não aceita se compor com a França Insubmissa. Quem me parece está um pouco a meio caminho entre as duas coisas, inclusive porque o próprio Macron é originário daí, é o Partido Socialista. Então, eu pensando aqui no mundo ideal, né? Bem, talvez a solução possível fosse você ter um primeiro-ministro que não fosse nem macronista, nem da França Insubmissa, fosse um tertius do Partido Socialista, que poderia ser um cara que faz o meio do campo entre os dois lados, né? Um pouco como houve há muito tempo na Itália, né? Quando você tinha a Democracia Cristã forte, mas você teve primeiro-ministro socialista, isso lá no velho sistema partidário italiano, tanto que esse primeiro-ministro socialista que eu estou pensando aqui não se deu muito bem, que foi o Bettino Craxi, que no fim das contas caiu em desgraça com a Operação Mãos Limpas. Mas enfim, deu isso é outra certo. História. Não deu certo. Mas vamos lá, você não precisa ter todos os elementos presentes ali. Eu acho que o problema era menos ele ser o tertius intermediário ideologicamente, mas ser o Bettino Craxi e no meio daquela cleptocracia que havia se formado, né? Eu não acho que necessariamente a França precise repetir esse negócio aqui. Você enxerga alguma saída por aí, Aline? Ou esse impasse veio para ficar? Eu acho que a saída, por enquanto, é por aí, realmente, Cláudio. Mas primeiro, o que vai ter que acontecer? O que a gente acha que vai acontecer é que, em algum momento, a nova Frente Popular vai conseguir chegar a um acordo para indicar um nome para o Macron. Porque já que foi a filiação, o bloco que chegou em primeiro, pela tradição, eles deveriam ter essa chance, né, de nomear um possível primeiro-ministro. Provavelmente esse primeiro-ministro, se for nomeado, ele vai cair rapidamente, porque certamente é possível que tenha uma maioria contra esse primeiro-ministro, esse governo, com uma composição da La France Insoumise, e eu acho que aí a saída seria, né, se não for partir para um governo técnico, até convocar novas eleições, eu acho que a saída seria... Eu nem falei técnico, eu pensei num tertius, né, uma terceira opção intermediária, né? Eu acho que seria a alternativa... Que governo técnico, desculpa te interromper, mas me lembra um pouco o que a Itália fez há um tempo atrás com o Partido Democrático, né? Quando você teve lá o Massimo D'Alema, não, o Draghi, né? Não foi o Massimo D'Alema, foi o Draghi, que era também um tecnocrata que a gente viu que não deu liga, né?
Exatamente. Mas essa é uma das opções no horizonte agora. Então, eu acho que, como eu estava dizendo, como essa formação de esquerda provavelmente não vai conseguir organizar um governo, né, e esse governo conseguir sobreviver por muito tempo, o que pode acontecer, o que eu imagino que possa acontecer é que essa nova frente popular que foi formada durante as eleições, ela não vai durar muito tempo, ela vai implodir, e aí o Macron, né, a formação do Macron pode tentar formar um governo de minoria com elementos do Partido Socialista, até dos Verdes ali, até os Les Républicains. Então, fazendo uma chamada Frente Republicana, excluindo LFI e Rassemblement National, o que numericamente seria possível. A questão é que isso é muito similar ao que se tinha antes das eleições. E o recado, né, das urnas foi justamente uma oposição a essa formação e às políticas que essa formação representa. Então, fica um impasse em relação ao gap, né, à distância que a preferência do eleitor sinalizou e o governo que pode sair dessa crise. E lembrando que eu acho que pode também ter muita insatisfação popular com um governo mais à esquerda, porque ainda que tenha sido o bloco que chegou em primeiro, e você bem lembrou de forma surpreendente, foi o Rassemblement National que teve o maior percentual de votos, né? E se a gente somar o eleitorado de direita, ele é um eleitorado maior, né? Mais de 45% do eleitorado francês está mais posicionado à direita do que à esquerda. Então, aí seria também um descompasso em relação à formação do governo e às preferências do eleitorado. Agora, fala, Fernando, depois eu coloco aqui a pergunta. Eu ia dizer que eu acho que é interessante no que duas coisas são muito interessantes para mim no que a Aline disse. A primeira é de que, obviamente, além do que ela acabou de dizer, existe a consideração sobre o que acabou de acontecer na eleição, mas os partidos também já começaram a imaginar o que vai ser a próxima eleição. E a próxima eleição é a eleição presidencial, na qual a lógica é diferente, né? Porque na França, como ela disse no começo, a eleição legislativa ela acontece depois da eleição presidencial, essencialmente para criar uma maioria para o presidente. Então, na situação na qual a direita teve 45 milhões de votos, teve 45% dos votos, etc., o problema é que você pode fazer o que você quiser agora, mas a próxima eleição não é uma eleição como essa, na qual dá para você simplesmente estrategicamente remover candidatos e formar uma maioria com metade dos votos. Você precisa ter a maioria dos votos por causa que a eleição é presidencial. Então, a coisa ali me parece muito mais complicada. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre isso, que eu acho que tem a ver com o que a Aline disse, é que o que me preocupa sobre toda essa discussão é que os sistemas partidários das democracias consolidadas, eles têm se fragmentado muito recentemente. Né? Ou seja, o nível de fragmentação dos sistemas partidários das democracias mais consolidadas, ele aumentou e a fragmentação tem começado a acontecer em diferentes eixos da política. Né? Então, você tem os verdes separados dos socialistas, etc. Então, você tem diferentes clivagens, e dentro da direita você tem a direita mais nacionalista, a direita mais globalista, como diria o ex-ministro das Relações Exteriores no Brasil. Então, você tem toda uma fragmentação do sistema partidário que gera uma situação na qual essa discussão toda, ela vai se tornar muito mais comum. Porque essa eleição pode ser diferente da anterior, mas ela vai ser provavelmente muito parecida com a próxima. E isso gera uma situação na qual os partidos, os políticos, as democracias, elas têm que encontrar uma maneira de fazer isso funcionar, porque simplesmente ficar toda hora tentando encontrar soluções ad hoc para manter a extrema-direita fora, numa situação em que a fragmentação está aumentando, não vai dar certo. Chega uma hora que as coisas não dá mais. Né? Ou seja, o eleitor se cansa dessa história e a própria energia da política se esgota. Né? E isso é o que me parece mais preocupante sobre essa situação, porque os sistemas partidários, não só da França, os sistemas partidários da Europa Ocidental, eles estão se fragmentando, eles estão se dividindo em maneiras que fazem com que seja mais difícil construir coalizões para enfrentar a extrema-direita. Né? E essas coalizões elas acabam emergindo nessa situação de salvação nacional, de frente democrática, etc., que tem um prazo de validade relativamente curto. Né? Porque chega uma hora que a frente democrática tem que entregar um governo. E o governo da frente democrática, justamente porque ele é um governo a frente democrática ela é uma coalizão que se forma
em negação a algum outro ator político, ele tem a menor dificuldade de fazer a política acontecer de fato a partir do momento em que você ganha a eleição. Então eu fico muito preocupado e queria saber um pouco, se você me permitir, claro, saber como a Aline vê tudo isso, porque me parece que existe há um problema pontual, que é o problema hoje, ou seja, a França tem que resolver o governo hoje, mas ela também tem que resolver o governo nos próximos 20 anos, né? E não está claro para mim como é que eles conseguem resolver esses dois problemas. Então eu vou só acrescentar uma questão ao que você está pondo, porque era justamente o que eu ia perguntar, e quando você levantou o teu ponto, eu falei, pô, ótimo, porque ele já adiantou o que eu ia perguntar. Vou colocar de maneira mais simples. A gente viu recentemente, né, logo depois da eleição, a Marine Le Pen declarar o seguinte, né, que não foi uma derrota, foi apenas um adiamento da vitória. Então, em cima do que o Fernando acabou de falar, né, tem eleição presidencial daqui a pouco na França, enfim, você responde a ele, mas leva em consideração também esse ponto. Será que ela tem razão, a Marine Le Pen? Não, ótimos pontos e dá para pensar várias coisas a partir dessas ideias que estão surgindo. Eu acho que a primeira é que essa fragmentação ela está de fato acontecendo não só na França, né, mas em outros países também na Europa. E quando eu estava pensando no conceito de polarização para fazer esse episódio e pensando, né, nesse contraste entre o que acontece na Europa com o que acontece nos Estados Unidos, eu fico pensando, mas se bem que no caso da Europa não se vê essa, né, polarização entre dois blocos, a personalização e etc., a discrepância das opiniões e tal, não é exatamente desse jeito, mas tem outros indicadores de polarização, né, que a gente vê claramente nos casos da Europa, e um deles é justamente a fragmentação partidária. Mas nos sistemas europeus também a gente vê uma crescente discrepância das opiniões, então isso é uma das coisas que dificulta essa formação de coalizões de governo, que são uma tradição na maioria dos países, né, pelo parlamentarismo. Na França menos, sob a Quinta República, mas nas repúblicas anteriores foi a tradição de construir maiorias e construir programas para governar. Mas isso tem se tornado cada vez mais difícil por causa das diferenças e da intensidade das preferências entre os partidos, que estão se diferenciando cada vez mais. E um outro indicador também de polarização, que é interessante, é a parcela que vota nos partidos antissistema, populistas, extremistas, etc. E claramente a gente vê também nos casos europeus que é um fator que está crescendo, né? Eu vi um estudo recente aqui do casal Bartô e Rama, de 2021, super interessante, mostrando, né, que ao longo prazo, percentual dos votos desses partidos indo para esses partidos antissistema, extremistas, populistas, passou de 17% ali na década de 90 a 2010 para mais de 24% entre 2010 e 2020. Então, é um crescimento importante, né? Uma expansão importante que a gente vê se traduzir nas últimas eleições também. E isso responde à pergunta do Cláudio em relação ao Rassemblement National, né? Na verdade, esse foi o tema que eu estudei, esse crescimento da extrema-direita na França foi o que eu estudei nos últimos anos. Eu comecei a estudar em 2011, quando a Marine Le Pen ganhou a liderança do partido, e era interessante porque eu tinha que justificar muito, né? Por que eu estou estudando esse caso da França e tal? E hoje em dia é o caso, assim, que estava na vanguarda, né, que é o exemplo, né, a ilustração desse crescimento gradual da extrema-direita, desse esforço que ela fez de se modernizar, profissionalizar, aparecer como muito mais, menos radical, né, mais democrática. Então, eu acho que foi uma derrota por causa da expectativa que se criou dela conseguir formar maioria nessas eleições, mas, de fato, é a maior bancada unipartidária dessa Assembleia, é o melhor resultado do Rassemblement National da sua história. Eles conseguiram mais de 10 milhões de votos, o que é muito, e é muito mais do que as eleições precedentes, tanto as europeias, que eles já tinham ido bem, quanto as legislativas de 2022, e é um partido que está ganhando experiência e aprendendo com todas essas
esses eventos, né, essas eleições, que vai entrar no parlamento forte, vai ter mais recursos para continuar conduzindo as suas campanhas, e é um partido que está muito mais normalizado hoje, né, nessa sociedade francesa do que no passado. Apesar, houve algumas gafes, alguns candidatos que mostraram essa face mais condenável, né, extremista do partido, mas o Bardella falou que vai rever os candidatos, etc., rever algumas personalidades no partido, mas o fato é que é um partido que hoje é visto como qualquer outro partido na França e teve chances reais de ascender ao poder. E, para finalizar, eu concordo que agora nenhuma das formações quer, na verdade, eu acho, assumir esse governo, porque é só problema, né? A França está passando por dificuldades econômicas, fez reformas muito impactantes que a direita radical e a esquerda radical são contra e gostariam de reverter essas reformas. Então, para a esquerda ou para a direita, seria um grande risco de reputação, né? Contribuir de alguma forma para o governo do Macron e pegar o governo nesse momento tão frágil, delicado, porque seria certamente um desgaste, né, tendo em vista as eleições de 2027, que é o grande prêmio, é o que os candidatos estão atrás desde agora. Eu acho que é por isso também que não se está encontrando uma solução, né, tão fácil, porque os partidos e as lideranças já estão de olho em 2027, e não querem se queimar agora, nem no sentido de se aliar ao Macron e viabilizar um governo para ele, e nem no sentido de assumir o governo e não conseguir implementar programa, porque todos os partidos, eles querem implementar seus programas, e é isso que eles prometem aos seus eleitores, e é assim que eles mobilizaram, né, os eleitores em massa nessas últimas eleições. Mas é importante uma coisa que você mencionou, né? A gente estava fazendo sempre a conta, no caso da eleição francesa, pelos blocos, né? Extrema-direita, centro, direita tradicional e esquerda. E, de repente, esqueceu que dentro desses blocos tem partidos, né? Então, a Rassemblement National foi, na verdade, o maior individualmente de todos os partidos. Então, isso, exatamente. Não é menosprezável, né? Muito pelo contrário, é um resultado bastante significativo. Bem, gente, eu quero aqui agradecer a vocês dois por essa conversa muito boa, transatlântica, né? A gente ficou atravessando aqui o oceano o tempo inteiro para discutir um pouco a situação americana, voltar para a situação francesa e europeia e voltar para lá. Mas eu quero agora devolver a palavra para vocês dois e vou pedir para vocês, se houver um ponto ainda que vocês achem, ou mais até de um ponto, que a gente não abordou, que seria importante abordar, vocês possam fazer isso agora, e aí na sequência dá também para fazer as suas amarrações finais. Começo aqui pelo Fernando. Por favor, Fernando. Obrigado, Cláudio. Primeiro agradecer de novo a oportunidade de participar, de aprender com a Aline. Eu perguntei sobre o que eu acabei de perguntar, porque eu estou começando a pensar sobre esse assunto também, então eu era meio que auto-interessado de aprender sobre isso, então eu fiquei muito satisfeito de poder participar. Do ponto de vista do que eu acho que deveria ter dito, eu queria fazer um comentário, simplesmente por causa da natureza do podcast ser para os brasileiros, que me parece a semelhança entre o que aconteceu com o Trump e a situação do Bolsonaro, quando ele sofreu a facada, que elas me parecem em certa medida semelhantes, mas em certa medida diferentes. E uma diferença fundamental, primeiramente, é que o tempo entre o evento e a eleição é completamente diferente, né? Ou seja, a eleição americana acontece daqui 4 meses. A eleição do Bolsonaro, quando ele sofreu a facada, faltava 1 mês para o primeiro turno de eleição. E o Bolsonaro era, até a eleição, a campanha eleitoral, a campanha do horário eleitoral de propaganda, tinha acabado de começar, né? Ou seja, era uma coisa que, se eu não me engano, tinha poucas semanas que ele tinha começado relativamente tarde, então o Bolsonaro ainda era relativamente desconhecido ainda de uma parte importante do público. Que no caso dos Estados Unidos isso não é verdade. Ou seja, todo mundo conhece Trump, e a eleição ainda tem 4 meses para os candidatos dizerem coisas que não devem, para os candidatos mudarem de opinião, para as pessoas mudarem de opinião.
Então, me parece que o efeito do que aconteceu com o Trump, dado que também ele não vai passar um mês no hospital, não vai sofrer múltiplas cirurgias, etc., no grande esquema das coisas, quando a gente chegar no fim da eleição, na retrospectiva de 2024, o comentário sobre o atentado do Trump foi: o Trump sofreu um atentado e aí acabou a conversa. Ou seja, a eleição vai ter muito mais do que simplesmente o que aconteceu com o Trump, que foi diferente do caso brasileiro. Ou seja, o atentado contra o Bolsonaro criou uma situação prolongada de blindagem dele por parte dos adversários. Ele não participou de debates, os adversários recuaram em algumas das propagandas que eles estavam fazendo contra ele. Eu me lembro de uma propaganda muito impactante do Alckmin, que mostrava uma bala atravessando várias coisas, e aí terminava e acertar uma criança, e era uma campanha contra o Bolsonaro, que desapareceu em seguida do atentado. Então, tudo isso não vai acontecer no caso americano. No caso americano, a discussão as coisas vão se mover muito no mais máximo por uma semana, né? Isso dura. No máximo por 2 semanas. Elas vão se mover muito mais rapidamente e a eleição é muito mais distante. Então, o efeito, só que me parece que, comparado com o caso do Bolsonaro, ele vai ser menor do que foi no caso no caso brasileiro. O que me parece, no caso brasileiro, ela foi muito mais importante para o resultado da eleição. Não foi por isso que o Bolsonaro ganhou a eleição, mas ela foi muito mais importante para fazer o Bolsonaro, para blindar o Bolsonaro durante um período crucial da eleição, do que vai ser aqui no caso americano. Muito bom. Obrigado, Fernando. Aline, por favor. Muito bom, eu adorei participar também e aprendi muito na conversa. Eu acho que vai ser muito interessante também ver como que esse caso da tentativa de assassinato vai repercutir, vai ser explorada, né, tentar ser capitalizada politicamente. Eu acho que é aí que está também uma chave para tentar entender como que ela vai repercutir em outros lugares, porque, querendo ou não, os Estados Unidos são uma democracia, né, exemplar, né, de destaque para o mundo inteiro. Eu acho que da mesma forma como a eleição do Trump no passado ajudou muitos partidos na Europa a se normalizarem, legitimarem e conseguirem sair mais fortes nas eleições na Europa, eu acho que esse ataque nos Estados Unidos também pode ter um efeito simbólico aqui na Europa. E a gente já vê como, por exemplo, o ataque no Congresso, né, o 6 de janeiro, teve em alguns lugares, no Brasil, por exemplo. A gente é claro que é em um nível bem diferente, mas a gente viu alguns sintomas de violência política nas últimas eleições na França. Uma meia dúzia de candidatos sofreu ataques físicos, né, durante a campanha. E o próprio Mélenchon, ele chamou várias vezes, convocou a população a fazer uma marcha em direção ao Matignon para fazer com que o Macron ouvisse os eleitores de esquerda e decidisse apontar um primeiro-ministro proveniente do bloco da esquerda. Então, eu acho que, de forma simbólica, essa normalização desses tipos de acontecimentos que não são normais numa situação de regime democrático, elas podem ter uma repercussão nesse sentido em outras partes do mundo. Muito bom. Aline, brigadíssimo. Obrigado a você, obrigado ao Fernando. Quero reforçar aqui o agradecimento aos dois. E quero, como faço sempre aqui no encerramento, agradecer também a todas e a todos que têm acompanhado aqui o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que sempre lembrando está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também, como faço sempre no encerramento, agradecer a todo mundo que tem contribuído com o projeto do canal, usando um dos instrumentos disponíveis para isso. Pode ser o botãozinho do Valeu Demais, que no canal do YouTube é aquele coraçãozinho que aparece embaixo do vídeo. Se você clica ali, você pode fazer uma doação do valor que achar que deve. Pode ser se tornando membro do canal, basta se inscrever no canal e aí integrar o clube dos canais do YouTube no Fora da Política Não Há Salvação. Pode, de forma parecida, também fazer uma assinatura simbólica no site financiamento benfeitoria.com, e aí basta ir no site benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou só ir lá no benfeitoria.com e procurar pelo projeto canal, ou ainda até, para quem tem optado por esse caminho, que é muito simples, fazer um Pix,
E a chave Pix do canal é o e-mail de contato, que é contato@foraDaPolitica.noasalvação.info. Quem quiser escrever, não quiser só fazer o Pix, ou quiser fazer as duas coisas, ou quiser fazer uma só, o e-mail é esse, contato@foraDaPolitica.noasalvação.info. Bem, então, dito isso, eu fecho por aqui, reforço meu agradecimento, agradeço pela ótima conversa que tivemos aí, eu, Fernando e a Aline, e me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.